Bem, pessoal, obrigado por mais uma vez estarmos aqui juntos, pela paciência, pela bondade de entrar. Não esqueçam de, se gostarem, se inscrevam, deixem seus likes, seus canais, seus comentários lá, ok? Hoje é uma aula interessante, é uma aula importante, cai muito em vestibular, cai muito em Enem, PARS, esse tipo de prova. Vamos falar sobre os artrópodes, o filoartrópoda, né? Dos invertebrados. Ele é o grupo mais, talvez, considerado pelos autores o mais importante, eu também considero assim, por uma série de coisas. Por quê? Porque é o grupo de maior número de animais que existe, tá certo? Primeiramente, vamos entender o que um animalzinho, um bichinho tem para ser colocado no grupo dos artrópodes, ok? Então tem que ter 3 características básicas: patas articuladas, exoesqueleto de quitina e equidizes, também chamada mudas. Eu vou explicar cada uma. Na verdade, quando se fala patas articuladas, a gente está falando de apêndices articulados. Por exemplo, pode ser um insetinho, as antenas são articuladas, as patas são articuladas, as asas são articuladas, então são apêndices articulados. Lembrando aos senhores que os grupos anteriores na evolução não tinham essa característica. Talvez uma das coisas que tenha feito os artrópodes ganhar o ambiente na evolução foi justamente esse poder de articulação, de poder, enquanto os outros rastejavam ou viviam em outros ambientes que não precisavam disso, agora está no ambiente terrestre que precisa muito disso. Ok? Exoesqueleto. Nós temos esqueleto interno, seres humanos, esqueleto interno. Nós temos endoesqueleto. Eles têm exoesqueleto. Quitina é uma substância, é um açúcar, vocês devem ter visto lá no primeiro ano, depois a gente pode comentar. Raro que se vê nos ambientes. Quitina, então, viu quitina, lembra logo ou de um fungo, depois vocês dão uma estudadinha lá nos fungos, ou os artrópodes, tá certo? Então eles têm um esqueleto externo de quitina, que dá dureza ao esqueleto. Quem já viu uma cigarra que pensa que aquilo ali, ela morreu, não. É o esqueleto, que é chamado exoesqueleto, de fora, por fora dela. Por isso que eles têm que mudar de esqueleto. Essa muda é chamada de equidise. Normalmente vocês podem reparar que aqui no tórax, se você olhar uma cigarra, está aberta. Ele abre, sai do esqueleto e muda. À medida que o corpo vai crescendo, o esqueleto vai se enrijecendo. Aí ele tem que mudar, porque o corpo está maior do que o esqueleto. Aí ele quebra no tórax, que é mais fácil, mais frágil, sai e continua crescendo, até ele estabilizar o crescimento. Por isso, pessoal, o gráfico de crescimento, tá certo? O gráfico de crescimento, tamanho em função do tempo, dos artrópodes, sempre vai ser uma escadinha. Ele cresce, enrijece o esqueleto por causa da quitina, aí ele fica um tempinho, mas o esqueleto continua crescendo, muda, aí tem que mudar, e aí continua crescendo até estabilizar. Enquanto que os outros animais, o que acontece? Eles vão crescendo um pouquinho, dão um estirão de crescimento e estabilizam. Então isso aqui são artrópodes. Esses são os artrópodes, em escadinha. Então viu? Tamanho em função do tempo. Em escadinha, artrópode. E aqui, os outros animais. Ok? Quem são os artrópodes? 5 grupos, 5 classes: insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes. Vamos ver cada um, os principais detalhes. Depois, em outra aula, a gente vai mais detalhadamente, ok? Os insetos. O que diferencia um inseto do aracnídeo de um crustáceo? Eu coloquei as coisinhas principais. Uma abelhinha, dá para você perceber, ó, 6 patas, eles são chamados de hexápodes, 2 antenas, um par de antenas, chamado de díceros. Cuidado, que um par é 2. Professor, eu entendo. Só que às vezes na prova aparece 2 antenas, não aparece um par, está errado, é um par. Cuidado, não é brincadeira não, porque às vezes a gente distrai e erra, tá? Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. Isso é um inseto. Todos os insetos têm que ter essas características. Já aracnídeo, percebam que em vez de 6 patas, eles têm 8 patas. São chamados de octópodes. Semelhante a um polvo, né? Octópode. Sem antenas, não tem antenas, são áceros, sem antenas.
E o corpo é dividido em cefalotórax e abdômen. Professor, o que é cefalotórax? Cabeça junto com tórax. Junta, fica cefalotórax e o abdômen. Já os crustáceos, ó, o que diferencia dos outros? Aqui eles têm 10 patas, são decápodes, 2 pares de antenas, esses são 2 antenas, não tem antenas, 4 antenas os crustáceos, tá certo? São chamados de tetráceros. Corpo dividido em cefalotórax e abdômen igual ao dos aracnídeos, ou seja, cabeça e tórax juntos, cefalotórax e abdômen. Esses dois, pessoal, eles são comparados normalmente entre eles. O que difere desses outros lá, basicamente, é que eles têm mais de 10 patas. Chegou a ter 50 patas, 100 patas, mais de 10 patas. São chamados quilópodes, representante famoso a lacraia. Tem um par de... O que diferencia esse aqui desse aqui? Em cada segmento desses aqui, ó, eles têm um par de patas por segmento. Os diplópodes, eles têm 2 pares de patas por segmento. Essa é a principal diferença desses para esses. Eu coloquei algumas coisas interessantes. Esses aqui normalmente são venenosos, carnívoros. Esses aqui normalmente não são venenosos, são herbívoros. Tá certo? Só lembrando, esse cara aqui, sujeito, exemplo, lacraia. Esse aqui, piolho de cobra. Tá certo? Então, só relembrando, olá, quem são os artrópodes? Insetos, exemplo, abelha, aracnídeo, exemplo, aranha. Lembrando que aqui tem escorpião também, viu? Crustáceos, caranguejo, um camarão, uma lagosta, quilópode, lacraias, centopeias, diplópode e olho de cobra. Ok? Um agradecimento especial ao meu aluno e amigo Atos. Ele é o famoso pintor aí, canal dele, acessem, é um canal interessante, é uma pessoa boa, pessoa de alma boa, ok? E só agradecendo mais uma vez. Obrigado, muito obrigado pela paciência de vocês, espero que vocês tenham gostado. Vamos passar um outro vídeo sobre artrópode, mas detalhando melhor. Isso aqui é só geral para você não errar em provas comuns, tá certo? Mas cai muito em prova. Muito obrigado, se inscrevam, deixem seus likezinhos. Muito obrigado, muita paz, muita luz para vocês.